reúne também atividades ali em frente ao ônibus na Avenida Beira-Mar, aqui em Fortaleza. Clério, muito prazer estar recebendo você aqui. Eu gostaria que você começasse a falar quando foi o início, quando começaram as atividades da livraria itinerante Chico Xavier. Essa livraria, ela vem desde 1986. Começou em Uberaba, através de um senhor que teve o filho sequestrado, e depois de muito conversar com o Chico Xavier e fazer muito evangelho, o filho voltou. E ele, em agradecimento, disse para o Chico: Chico, eu vou comprar um ônibus e vou sair pelo Brasil vendendo seus livros. Chico tentou demovê-lo, em virtude de ser uma tarefa muito difícil, mas ele continuou. E hoje ele anda pelo Brasil todo. Mas o primeiro ônibus, pioneiro, ficou parado lá em Uberaba. E o nosso querido amigo aqui cearense, Luiz Eduardo Girão, que quando quer uma coisa não tem quem consiga tirar da cabeça dele, É verdade. resolveu trazer o ônibus para Fortaleza. E trouxe, colocou ali em frente o Náutico. Contratou profissionais, pessoas caras, mas que não tinham a ideia espírita, o ideal espírita. E com isso o ônibus teve que fechar. E ele então, como havia prometido não fechar o ônibus nunca, porque o Chico dizia que o ônibus é um UTI, tem que estar aberto dia e noite, ele ficou muito preocupado. Pediu ao coronel Lutigardo para que ficasse aberto, né, apenas nos horários que ele pudesse, mas também não conseguiu, em virtude da dificuldade de ser muito grande. Até que me localizou lá na Mansão do Caminho, lá com o Divaldo Franco, e eu vim para Fortaleza na época. Isso há 10 anos atrás. Então você já veio com o objetivo de tomar conta do ônibus. Tomar conta do ônibus. E depois de passar um ano ou dois, o ônibus grande foi substituído pelo atual, que é pequeno, e apareceram, então, os anjos da guarda do ônibus, que são a Mônica e o parente. Com essa equipe, com essas pessoas que eu conto, estamos levando o barco com muita dificuldade, tudo muito precário, tudo muito pobre, mas com muito entusiasmo e com muita vontade de acertar. Uhum. Quais as principais dificuldades encontradas no trajeto da história do ônibus? A dificuldade principal, desde o início, é que nós não temos o aval oficial das autoridades municipais, estaduais. Nós estamos ali como se fosse por favor. Uma vez por outra, nós somos convidados a nos retirar. Nós nos retiramos lá cerca já de 3 ou 4 vezes. Mas todas elas, depois nós vamos às autoridades e eles chegam à conclusão que Fortaleza não pode fechar uma livraria. Que prefeito, que governador é o que vai autorizar fechar uma livraria? A Beira-Mar, atualmente, a única atividade que tem nobre lá na Beira-Mar é essa livraria. Se for fechado, vai sobrar o quê na Beira-Mar? A justificativa que eles dão para isso? Eles dão, porque não entendem, eles dizem que aquilo ali é comércio. A própria imprensa diz, toda hora sai comerciante na Beira-Mar, a prefeitura prende os camelôs e o ônibus continua lá a vida toda. Eles não entendem que ali, essa atividade, além de ser cultural, hoje já está se estendendo também assistência aos tuberculosos, assistência às pessoas que têm várias dificuldades espirituais. Moradores de rua. Moradores de rua. E nós estamos diariamente. Sopa, por exemplo, nós já estamos dando 3 dias por semana. Nós estamos dando segunda, quarta e quinta-feira. Saímos de lá por volta de 9 horas, alimentamos todos. Isso tudo de graça. Uhum. Nesses anos de trabalho, você deparou-se com alguma situação, algum fato interessante que marcou? Um que me impressionou muito foi um rapaz lá de Santa Catarina, que quando eu cheguei para abrir por volta de 4h30 o ônibus, ele estava me esperando, e quando me viu, ele ficou tão alegre que eu não sei o que foi que ele viu. Ele queria que eu localizasse na literatura do Chico, entre as cartas que o Chico escreveu, uma carta de uma sobrinha dele que tinha perecido num acidente aviatório em Santa Catarina, que na época o Chico recebeu essa carta. E o velhinho começou a tirar fotocópia, a divulgar, e um dia perdeu até a original. Uhum. E ele disse, rapaz, meu avô vai morrer sem a carta. E eu estou vendo que o senhor tem capacidade de localizar a carta. Falei, ih, meu amigo, está difícil, mas não vai faltar trabalho não, nem boa vontade. Porque o Chico escreveu cerca de 12 mil cartas
essas cartas familiares. Mas ele foi dando dica, e com muita vontade de acertar, e abrindo os livros, e eu também, até que ele deu uma dica que facilitou muito. Ele disse, essa mesma carta foi recebida em português pelo Divaldo. Eu disse, pelo Divaldo, o Divaldo só tem um livro que recebeu carta juntamente com o Chico, O Amor Continua. Aí nós fomos no livro do Divaldo, que não era difícil, encontramos a sobrinha dele lá, a carta em português. Uhum. Mas acontece que a carta do Chico é em alemão. Aí eu disse, meu amigo, agora foi que deu. Em alemão, o Chico trouxe a carta em alemão, porque ele é descendente de alemão. Aí, com a do Divaldo, e nós fomos eliminando as datas, né, daqui para frente, eliminamos já um bocado de coisa para trás, até que conseguimos, no livro, a carta em alemão. Esse rapaz ficou tão alegre, mas ficou tão alegre, parecia uma criança pulando de alegria, querendo pagar, querendo fazer tudo. Ligou para o avô na minha frente, meu avô, o senhor, eu consegui a carta aqui, tal. Isso foi um fato que me deixou muito emocionado. Interessante que a livraria itinerante Chico Xavier foi criada na cidade onde o próprio Chico atuava, frente a ele o idealizador contou desse fato, e eu perguntaria, você, a Mônica, o parente ou outra pessoa que integra o trabalho, você já sentiu a presença do Chico em algum momento, no atendimento, em orientação que vocês estão dando, por exemplo, às pessoas que procuram um consolo? Eu, particularmente, sinto a todo momento parece que ele está junto conosco. E tem um fato que quem quiser ir todo dia vai lá, que é vender livro, para quem não lê, já é muito difícil. Livro espírita é mais difícil ainda. Pois, diariamente, nós cognominamos, chamamos, a venda do Chico. Nós estamos lá já prestes a fechar, às vezes é até fechada, a luz apagada. Chega uma pessoa, entra, a maior dificuldade, porque quando nós fechamos, o ônibus é muito pequeno, nós guardamos cadeira e outros utensílios, pois a pessoa se espreme ali em tudo e traz 3, 4 livros, paga, sem rir, sem pestanejar, como diz o Cid Carvalho. Eu digo, é a venda do Chico, para que nós não nos estimulemos e fechemos o negócio, né? Você falou ainda há pouco que tem atividades sociais, tem atividades que são desenvolvidas além da venda das obras espíritas. Quais são os dias e que obras são essas assistenciais que são efetuadas? Nós recebemos de um doador lá do Rio de Janeiro 30 tablets, doação de 30 tablets. Então procuramos colocar esses tablets às terças-feiras no abrigo Tia Júlia, que fica ali em Parangaba. Às quarta-feiras, no lar Amigos de Jesus, que fica aqui na José Lourenço. Quinta-feira, no Tia Júlia de novo. E agora, a partir de janeiro de 2016, nós vamos com o Volvo, que foi o primeiro ônibus que teve na Beira-Mar, transformá-lo na escola digital, onde esses 30 tablets vão trabalhar no Mudubim para atender toda aquela região. Essa parte dos tablets, não precisa nem se comentar, que é importantíssima. Agora, nós fazemos também essa distribuição de sopa, já 3 dias por semana, atendemos os tuberculosos, atendemos todos aqueles que têm problemas mentais, os ébrios, os embriagados, enfim, todos aqueles que precisam da solidariedade humana. Pois é, eu estava pensando aqui exatamente, você começou a falar das pessoas que começaram compartilhando, parceiros. Eles ainda continuam, existe essa afinidade? Existe a afinidade, parece que vai permanecer por muito e muito tempo, né? Eu sinto, né, que esse trabalho ele é dirigido pelo plano espiritual, porque não é possível 3 pessoas apresentar um trabalho desse já por 10 anos. É muito pouca gente para muito trabalho. Então, eu acredito que nós temos uma ajuda imensa do plano espiritual, porque só com essa ajuda nós poderemos produzir o que nós atualmente produzimos. Os livros vocês conseguem a um preço especial e são vendidos também com preços promocionais? Nem sempre, porque aqueles livros que são best-seller, principalmente os que não são espíritas, que há muito livro da Pensamento, da Cultrix e outras editoras, esses realmente são pelo preço normal, o preço que a cultura vende, todas as outras. Agora, os livros espíritas, esses realmente são mais baratos. São mais baratos porque nós procuramos comprar em promoção e dar um desconto que facilita a divulgação.
A gente falando de parceria, quais são os projetos para o futuro, para o ano novo que está chegando? E como é possível até se tornar um parceiro desse trabalho? Para se tornar parceiro é o mais fácil. Além de nos visitar diariamente, porque nós trabalhamos diariamente. Eu acho que é o único centro espírita a céu aberto do mundo que trabalha diariamente. Nós estamos lá todos os dias, de 5 até 9 horas aproximadamente, todos os dias. Fazendo, além da venda, também a parte de evangelização. Evangelização. Nosso centro espírita está lá aberto, está funcionando. Fazemos o evangelho, comentamos o evangelho, atendemos a todos, indistintamente. Como é a receptividade do pessoal, por exemplo, que está chegando à Fortaleza, está ali na beira-mar, passa e, de repente, mesmo não tendo conhecimento da obra espírita, mas provavelmente quando vê o grupo trabalhando um trabalho evangelizador, ele deve chamar a atenção e deve parar, né? Parar, principalmente o telão. O telão fica passando palestra de Divaldo, de todos os oradores, e eles param e ficam comentando, vêm, parabenizam, compram livros, procuram ajudar, fazem doações. É muito reconhecido pelos turistas que aportam a beira-mar. O que é que o Divaldo Franco, eu estou falando aqui com o Clério tem um trabalho também lá na Bahia, trabalhou durante muito tempo lado a lado com o grande Divaldo Franco. O que é que o Divaldo fala sobre o centro e sobre esse trabalho? Ele disse que ora muito para que nós jamais fechemos as portas. E ele diz que o movimento espírita tem que tirar o centro espírita, desencarcerá-lo de dentro da casa espírita e levar para as ruas. E Chico complementava: o espiritismo veio para o povo e dele jamais deve se afastar. É porque muitas vezes há uma má compreensão por parte até de espíritas que acham não, a doutrina não procura fazer proselitismo, não precisa ir para as ruas, mas há uma necessidade de informar muito e de grande. Formar também muito grande. A consciência cidadã. Formar, porque eles são totalmente desinformados, pensam outra coisa totalmente diferente. À medida que vêm conversar conosco, mudam totalmente. E, pela compra de livro, a gente nota que tem interesse de começar a estudar a doutrina. Como é a pessoa, a figura fora das palestras do Divaldo? Você teve durante muito tempo trabalhando com ele. Qual é como é que você o descreve? Eu descrevo, fora das palestras, como o homem mais disciplinado do mundo, né? Perfeccionista? Não, perfeccionista não, disciplinado, né? Ele, como eu desenvolvia lá uma tarefa muito humilde, eu tinha aproximação com ele desde a hora que ele tomava café de manhã até a hora que ele ia dormir, né? Tudo ele procura fazer da melhor maneira possível, totalmente dedicado ao espiritismo, totalmente, 24 horas dedicado ao espiritismo, não faz outra coisa a não ser trabalhar pela doutrina espírita, e muito bem orientado por seus mentores, Joana de Anjos, Manuel Filomeno de Miranda. Ele agora escreveu um livro chamado Perturbações Espirituais. É o terceiro livro da trilogia do Manuel Filomeno de Miranda sobre transição planetária. Esse livro, aproveitando, eu aconselho que todos o leiam, que é um livro que, além de fechar a tríade, é um livro que dá tudo o que ocorre no momento, já com as previsões do mundo espiritual. Interessante. Estamos conversando com o Clélio Cavalcante, diretor do Centro Cultural Jada de Carvalho, que tem a livraria itinerante Chico Xavier, que desenvolve o trabalho do Centro Espírita a Céu Aberto, o único do mundo, posso dizer assim? Isso, né? O único do mundo. É o único do planeta Terra, e que hoje está falando aqui sobre esse assunto, né? A ação desenvolvida por ele, e também um pouco de conhecer um pouco da figura do Divaldo. Você falou em tablet, você falou em telão. Qual é o papel das novas tecnologias para o movimento espírita em geral e principalmente para o trabalho da livraria? É essencial, porque nós, lá da livraria principalmente, a nossa venda, ela é direcionada quase que totalmente para os turistas. E para que nós possamos atingir os turistas sem sair do Ceará, só existe uma maneira, através das redes sociais. Então, para nós é fundamental, é crucial esse trabalho, sem o qual o turista demora a nos encontrar.
O nosso ideal, numa linguagem bem prosaica, bem simples, que todo cearense vai entender, nós seríamos conhecidos no Brasil assim como o Chico Caranguejo é conhecido às quintas-feiras. É o meu ideal. Então, eu queria que quando o turista comprasse a passagem, seja onde for, em qualquer parte do mundo, dissesse, eu vou passar na Beira-Mar às 5 horas e vou conversar com o Clélio, a Mônica e o parente, porque às 7 tem o telão com o Divaldo fazendo palestra. Todo santo dia, sábado, domingo e feriado, a presença de vocês se faz costume. Todo, Natal, Ano Novo, seja o que for. Pode ir lá dia 24 de dezembro, nós estamos lá, né? Vou fazer uma pergunta indiscreta. O que vocês ganham com isso? Nós saímos de lá tão satisfeitos, tão alegres, todos os dias. Eu sei que é um trabalho voluntário, por isso que eu fiz essa pergunta, que muitas vezes alguém pode dizer, eles estão vendendo livro, estão ganhando dinheiro, mas é um projeto que está associado ao crescimento da valorização humana, não é isso? Exato. E eu desafio, quem tiver problema, tiver triste, passe lá na Beira-Mar. Se não sair rindo, aí eu fecho as portas. Aliás, este é um dos melhores pessoas em termos de estar sempre alegre, estar sempre com a virtuosidade de contar causos interessantes do movimento espírita, que eu vou até aproveitar e pedir que você conte algum dos causos interessantes que você tenha convivido ao lado de Divaldo. Divaldo é muito bom. Eu, saindo do Ceará, quando cheguei à mansão, era um final de exercício, e o Divaldo falou, amanhã, quem quiser assistir à prestação de conta do exercício, eu vou fazê-la aqui em público. E eu vi aquilo tudo muito bonito, tudo muito arrumado, muito grande, e comecei a pensar, como é que vai ser essa prestação? Será que esse cara não bota dinheiro no bolso? Estava comigo, né? No outro dia eu estou lá sentado, ele passa por mim e diz, para frente. Para frente, Me sentei lá na frente. Aí Divaldo olhou assim para mim, pegou um cheque e disse, esse cheque eu recebi lá em Massachusetts, dirigido à Mansão do Caminho, está aqui o cheque, olhando para mim. Eu só não me... Você tinha apenas pensado que ele, porventura, podia desviar qualquer coisa. Eu só não entrei num buraco, porque o buraco não foi aberto. E fiquei sem jeito, aí me comprometi, nunca mais eu penso nada perto dele, viu? Ele, então, admite que é boa a sua presença em Fortaleza para dar sequência a esse trabalho. Da última vez eu disse, professor, já estou há 10 anos lá e acho que já está bom, né? Eu queria voltar a estudar aqui. Aí o parente que estava comigo disse, mas um espírito, professor, numa reunião mediúnica, disse assim, vá para lá, seu queimador de livro. Aí o Divaldo disse, não é à toa, ele tem que ficar lá. Não é à toa, é karma mesmo. Mas é um karma que se transforma num dharma de tão grande satisfação com que você, a Mônica, o parente, fazem esse trabalho. Você que está nos acompanhando em qualquer parte do país, nós estamos pela internet, além de emissora também de televisão, você pode dar uma chegadinha à Fortaleza durante período de férias, qualquer época, qualquer temporada, e passar ali na Avenida Beira-Mar, próxima, ali em frente ao Náutico. Você vai localizar o ônibus, vai localizar o parente, a Mônica, que estão na produção do programa, e essa figura notável que é o Clélio. Clélio, resuma em uma frase a importância, o papel, o significado do trabalho da livraria itinerante Chico Xavier. A Mônica gosta muito dessas citações, eu vou citar um colega seu, Arthur da Távola, e aproveitando o Natal, Arthur da Távola disse, perfume-se com as margaridas e espere os restos de esperança que vão brotar. O Natal é vida. Que bom, a gente está também nesse dezembro homenageando a figura do Cristo, que é o governador do planeta, e a sua doutrina consoladora, acima de tudo, tem nele a base mestra de todo o Evangelho. A doutrina dos Espíritos, você pode até falar melhor do que eu, ela veio exatamente com uma proposta de atender, de esclarecer, aclarar todo o ensinamento de Jesus, não é isso? Exatamente. O propósito dela é que nós melhoremos a cada dia. É um intenso motivo de melhorar. Nós agradecemos. Ainda tem tempo? Tem tempo?
10 minutos? Já tem 10. Ah, então temos mais para conversar. De todas, me conta então como é que foi o seu início na doutrina, o seu despertar. Você era de família católica? Era católica. Eu comecei em 1958. O pessoal jovem diz, o homem já virou jurássico, né? Porque em 1958, né? Um colega meu, da aeronáutica, perdeu o pai e ficou destrambelhado. Não tinha jeito, não havia maneira nenhuma. O comandante da organização, sabendo que ele era um bom aluno, fez tudo para que ele não pedisse desligamento, que ele continuasse conosco lá. Mas não havia jeito. Todo dia que passava, o Tresse piorava mais. Como o Tresse era mineiro, alguém disse, leve o Tresse ao Chico Xavier. Isso era dezembro de 58. Aí procuraram uma pessoa para levar o Tresse e disseram, aquele cearense ali é capaz de levar, né? Eu tinha 19 anos à época. Então fui com o Tresse. Cheguei lá, aquela fila enorme lá, Chico lá. Quando chegou a vez do Tresse, ele atendeu o Tresse, eu fiquei de lado, né? E o Tresse foi melhorando, melhorando, melhorando. Esse Tresse se tornou consultor de eletrônica da Rede Globo, reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, engenheiro do IME e por aí vai. Tudo depois que recebeu esse apoio do Chico. E eu botei minhas barbas de molho, rapaz, se ele seguiu esse caminho, eu vou procurar seguir também, e talvez eu nunca seja um reitor, mas pelo menos um aluno, né? Você chegou a manter contato com o Chico, assim, de perto? De perto, de perto. Não só essa vez, como outras vezes. Agora, uma muito boa do Chico, eu vi do Celestino da Silva, né? O Celestino estava na fila, grande a fila, e um cara deu golpe na fila, passou na frente do Celestino. Aí, quando chegou para atender, o Chico falou para o cara que deu o golpe, você invadiu a fila, né? O cara olhou para trás e o Celestino disse, eu não falei nada para ele, não. Você tem essa facilidade de conviver com dois dos maiores médiums deste país, acho que deste mundo, dos últimos tempos, o Chico Xavier e Divaldo Franco. Divaldo Franco está na sua... estabelecendo já a meta de o quê? 89, no dia 5 de maio. 89, agora no dia 5 de maio de 2016. É uma etapa também missionária. É uma missão que eu imagino árdua também, para você dar conta de todos os livros que vêm pela sua mediunidade. Além de atender a todo um trabalho assistencial de creche, não é isso? Como é que ele se vira para atender a tudo isso? Que tempo? Ele dorme que horas? Bem pouquinho, se alimenta bem pouquinho também. O Divaldo deve ter uma ajuda, assim como eu tenho essa pequena ajuda lá na nossa livraria, a do Divaldo deve ser multiplicado por N, né? Em virtude não só do tempo, da dedicação. E ele veio nessa atual encarnação para desenvolver essa tarefa e está fazendo muito bem. A propósito, dia 27 desse mês, um domingo, ele estará aqui em Fortaleza. Vocês não percam e vão conversar com ele sobre o último livro dele, que são Perturbações Espirituais, um livro fabuloso. Vocês não deixem de conversar com ele sobre isso, que tem muita coisa da atualidade que ele pode conversar. Eu já vou ficar curioso aqui antes de ler. Você já leu o livro? Li, é de Manuel Filomeno de Miranda, é uma trilogia, começa com Transição Planetária, que li. Depois Amanhecer de uma Nova Era e agora Perturbações Espirituais. Esse Amanhecer de uma Nova Era, quando se dará em Clério? Isso aí, as conjecturas, porque o plano espiritual ele faz projetos, né? Não existe assim uma data certa, assim como a Copa do Mundo, não existe. São projetos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É um projeto. Um dia vai ser. Não quer dizer que seja daqui a 50 anos, nem 100, né? São projetos que o mundo espiritual faz dependendo, o tempo vai depender do nosso comportamento. O Chico dizia, se não houver guerra, o nosso progresso é muito grande. Se houver guerra, não se sabe quando é que começa realmente o mundo de regeneração. Você é partidário daquela colocação feita no documentário do Limite, do ano 2017? Assim, com exatidão não, é o que eu acabei de falar, né? Os projetos do plano espiritual, como existe uma defasagem grande de tempo entre um mundo e outro, é difícil a gente
colocar a hora certa, né? Então, o que acontece, acontece, mas exatamente não se sabe. Esse é Clélio Cavalcante, diretor do Centro Cultural Jada de Carvalho, que integra aí a livraria itinerante Chico Xavier e foi o nosso convidado, falando além da livraria, dos trabalhos assistenciais. Eu puxei um pouco aqui pelos causos e pela convivência, experiência dele nesta atividade espírita que desde 1958 ele lida e com muito proveito, não só para ele, mas para quem convive também. Obrigado a você. Eu que agradeço, estou sempre às ordens lá na Beira-Mar, a partir das 5 horas, todos os dias. Aproveite e dê uma passada lá. Até o próximo encontro, hein?